Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Aqui eu sou o professor Antônio e vou falar com vocês hoje a respeito da rota que a gente já começou a estudar, Rota 2-1, S2 significa segundo semestre, que nesse segundo semestre nosso tema principal é o eixo da rota, digamos, né, é mediação e intervenção sociocultural, quer dizer, como é que nós, seres humanos, intervimos no meio em que vivemos, só que esse meio ele é natural e ele é social também, ou então cultural. Então nós temos um duplo envolvimento com o nosso meio. Um envolvimento natural, porque nós dependemos da terra, e ao mesmo tempo cultural, porque nós nos criamos culturalmente, simbolicamente nela. Nós somos tanto aquilo de que nos alimentamos, como aquilo que pensamos. E o foco hoje, nesse primeiro momento, é falar sobre os modos de produção. Como nossa intenção é ir fundo nesse assunto, nós temos que começar lá do início, ou seja, lá do período neolítico, lá da pré-história, quando os seres humanos, ou melhor dizendo, a espécie Homo, a espécie humana, começou a entender de si própria e de produção, tá bom? Então, seria importante que vocês tivessem feito a atividade da aula passada, porque ajudaria nesse momento. Muitos não fizeram, para não dizer todos, né? Eu acho que eu não recebi nenhum trabalho, se não me engano, e isso é muito ruim. Quero lembrar vocês que rota reprova, tá? E muitos de vocês já estão com situação delicada, então façam as atividades para a gente poder reverter essa situação. Agora, deixando esse aviso de lado, vamos lá. Preparei hoje aqui para vocês um material, está até um pouco grande, mas vou fazer de tudo para deixar sintético sobre esse assunto. Primeiramente, que nós somos seres, o que é ser humano? Né? Nós somos uns seres históricos, inconclusos e inacabados, é o que dizia Paulo Freire. Né? Então nós somos conscientes da nossa historicidade, quer dizer, do nosso percurso histórico na vida. Nós também somos conscientes da nossa inconclusão. Nós somos seres sempre em aprimoramento, seres que estamos sendo sempre construídos por nós mesmos. Não é? E nesse contexto todo, as instituições, os fenômenos que são sociais, a educação, a economia, a religião e a política também vão sendo modificados. Então tudo vai sendo modificado ao nosso redor. Nós, seres humanos, podemos dizer que somos concebidos num processo de hominização. O que é esse processo de hominização? É o processo de evolução da espécie Homo. Houve o Homo sapiens, o Homo faber, etc. Né? Então, conceber a hominização como um processo de emergência e de substituição de um pelo outro, de tipos humanos sucessivos. Cada homem, cada espécie humana foi substituindo a sua anterior e foi substituindo por meio da sua criação, da sua cultura e da sua capacidade, claro, de adaptação, tá certo? E veja ali que no meio desse slide eu coloquei assim: o Homo sapiens, sapiens, quer dizer, o homem que sabe, possui manifestamente uma valência ecológica, quer dizer, uma capacidade superior à de seus predecessores de conquistar e povoar o mundo. Isso significa que a geração após geração, as populações hominídeos, as populações de homens, de seres humanos, multiplicaram os esforços para criar os meios e explorar mais intensamente, mais amplamente esses próprios meios. Então a gente não só está no meio, como de certa forma nós também criamos o próprio meio. Isso é uma coisa muito humana, criar o meio em que se está. Ah, o meio ambiente, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é um meio natural, mas também é um meio criado, tá certo? Por nós mesmos. Bem, no próximo slide, gente, tem o seguinte, que foi no decorrer do processo de hominização, o que é isso? É o processo através do qual nós vamos nos fazendo seres humanos, né? Que os modos de organizar as atividades vitais, produção de alimento, reprodução sexual, proteção, metamorfosearam-se, quer dizer, se transformaram, bem como as formas de interação do ser humano com o ambiente. Não é? A nossa interação, claro, isso é descontado, vocês já sabem, ela vai mudando ao longo do tempo. Hoje nós somos hipersensíveis ao ambiente, mas nos anos 80, por exemplo, não éramos. Bem, aqui o slide deu uma falhadinha, né?
Trata-se de algo que é ao mesmo tempo biológico, porque é fruto da nossa espécie, né? E também histórico, como a gente já vem falando, devido ao nosso fator cultural. Aqui eu coloquei uma sequência de homos, quer dizer, o que é homos? De seres humanos, de homens, que foi evoluindo ao longo do tempo. Vamos voltar um pouquinho nesse slide aqui, né? Que diz o seguinte, entre parênteses, que essa evolução, tanto histórica como cultural, se deve muito, bem aqui pessoal, olha só, vou grifar para vocês, ao aumento do volume do cérebro. O nosso cérebro, ele mudou muito e ele cresceu de tamanho, de acordo com os estudiosos, desde o momento, especialmente, né, desde o momento em que os seres humanos começaram a comer carne. Essa carne não era cozida, né, porque ainda o fogo não havia sido totalmente dominado, ou era até desconhecido ainda. Era carniça. Então, do momento que nós começamos a comer carne, o nosso cérebro, ao que parece, triplicou de tamanho. Então, podemos imaginar que ele era bem minúsculo. E, com isso, várias áreas dele foram se desenvolvendo, se aprimorando e assim por diante. Inclusive as áreas anatômicas, né, que guiam o desenvolvimento anatômico, mas também as áreas que guiam o raciocínio. Veja, que aqui sim, no próximo slide, eu coloquei, né, alguns homos que os estudiosos identificam e vejam como as coisas vão mudando. Se a gente olhar aqui para o Homo australopithecus, né, australiano, olha só que o crânio dele é pequeno, essa parte aqui é pequena, não é tão grande, e essa parte aqui da mandíbula, da boca, a frente do rosto, né, ela é maior, ela é mais, como podemos dizer, ela é mais avantajada, né? O Homo erectus, quer dizer, o homem que já tinha uma postura ereta, né, coluna em pé, já é um pouquinho diferente. Ó. Mudou isso daqui, né, a frente diminuiu, mas o crânio cresceu na direção de trás. Depois houve o Homo antes do nosso Homo sapiens, né, que é o Homo de Neandertal, seria o homem holandês, Netherlands, né, abaixo do nível do mar, Holanda, que continuou o cérebro, a área do cérebro um pouco grande, só que um pouco mais alta também, dessa vez, vamos fazer um plano cartesiano aqui, né? E mudou um pouquinho também, porque nesse caso a parte assim frontal do rosto é um pouquinho mais avantajada. E por fim chegamos no Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Com um crânio bastante grande, a nossa cabeça é enorme. Quando um bebê nasce, por exemplo, você olha que a cabeça dele é enorme. Por quê? É a nossa espécie que é assim, né? Crânio diminuído, parte frontal diminuída. Por que, professor, que a parte frontal é tão diminuída? Porque aqui a gente já domina técnicas de cozimento, a nossa alimentação é mais mole, aqui não. Ó. Aqui no primeiro, por exemplo, a nossa alimentação é muito crua, é muito dura, então nós temos que ter muita força na parte mandibular, por isso que ela é tão grande. Nesse caso aqui também, ó, se a gente fosse contar o número de dentes, também teria diferenças. E no caso aqui desse, vamos apagar um pouco essa bagunça, né? No caso aqui desse Homo sapiens, que somos nós, inclusive a parte dentária, ela é menor. Tem uma coisa engraçada que esse último dente aqui nosso agora, que é o dente inciso, né? Geralmente ele nasce torto. Ele nasce sem espaço na boca e você tem que tirar. Por quê? Porque nós já estamos passando por mais uma evolução da espécie. Os nossos alimentos são tão moles, que a gente já não tem mais força atrás da mandíbula para poder mastigar alguma coisa. Tudo isso é fruto, gente, por incrível que pareça, das evoluções e revoluções industriais, mas também agrícolas, tá bom? Bem, gastei muito tempo falando disso, não era para gastar, mas acho que foi importante. Vamos andar um pouco para frente, tá? Que é o seguinte, conectado com a separação de funções entre pés e mãos, né, o trabalho se mostra elementar, pois foi a partir dele que os modos de vida diferenciados dos até então experimentados pelos nossos ancestrais biológicos puderam se desenvolver. Então nós devemos, em boa parte, né, à pressão que o ambiente faz sobre o ser humano para que ele trabalhe, para que ele se adapte. E adaptação quer dizer também simbolização, no mais ínfimo grau, e depois ela vai crescendo. Né? Então veja que, junto com isso, o andar ereto
Junto com isso, as mãos ficaram desimpedidas para executar outras atividades que foram consequência também das mudanças em curso, resultando em um processo contínuo de aperfeiçoamento do corpo, aperfeiçoamento anatômico e também um aperfeiçoamento técnico, em consequência de milhares de anos e práticas. Quer dizer, a gente aos pouquinhos foi deixando de andar em quatro, né? E fomos andando ereto. Aos poucos, isso foi também forçando a nossa rapidez, foi também forçando a nossa técnica, a nossa independência física, né, dos membros, e tudo isso somando-se ao trabalho foi fazendo com que nós evoluíssemos sempre mais e mais. Vou pausar agora esse vídeo e já já continuo, tá?